Neste vídeo, começaremos a estudar os eventos que podemos definir a nível dos objetos Smart Devices no contexto de uma aplicação online a qual requer conectividade. São mencionados, no entanto, os pontos em que uma aplicação offline difere do que foi estudado. Teremos eventos que executam no cliente, eventos do sistema, como o novo Client Start ou back, e de outros. Os eventos de usuário e associado a controles entre os que encontram-se pré-definidos no Pattern Work With. E teremos os eventos do sistema já conhecidos, Start, Refresh e Load, os quais executam no servidor sempre quando trata-se de um objeto o qual requer conexão online. Logo veremos o que acontece com estes eventos no caso de uma arquitetura offline, mas podemos adiantar que executam no cliente. Quando trata-se do objeto main da aplicação, também teremos os novos eventos: Flip.start, Split.start, Slide.start, Cascade.start e Tabs.start, o qual vimos quando estudamos o Navigation Style da aplicação. Somente são válidos para o objeto principal, seja este um dashboard ou não. Os eventos executados no cliente têm uma gramática reduzida sobre eventos no servidor, gramática que veremos mais adiante em outro vídeo. No exemplo, o evento Insert no list é um evento criado pelo pattern. Também por conta do pattern, associa-se a propriedade default action no valor default, o qual indica o que não vemos em um evento associado, chamando detail no modo view quando o usuário fazia um tap sobre uma linha do grid. Aqui mudamos este comportamento, pois programamos outros através de um dos eventos de controles, o qual tem a ver com a lógica touchscreen, o evento tap sobre a imagem de nome arrow. Todos estes eventos são do cliente, embora invoquem objetos que devam chamar serviços, data providers, do servidor para devolver os dados ou gravá-los. Na mudança, o evento load para carregar as linhas do grid será executado no servidor se o objeto executa-se online. Aqui vemos os layouts criados pelo partner para Session, General e os eventos Default. São 4, 2 aplicam o modo Edit e os outros aplicam o modo View. Estes também são eventos do cliente. Note o comando Composite, o qual estudaremos em breve, e no evento Save podemos ver o objeto externo SD Actions. Encontram-se no folder das APIs sobre o qual falaremos. O que faz é encapsular a invocação ao Business Component REST, o qual encontra-se no server para gravar a informação do speaker no banco de dados. Vejamos os eventos do sistema que executam no server no contexto de uma aplicação online. O que acontece quando a partir do dashboard invocamos a list de sessions? No cliente, este list executa o evento Client Start. Depois faz um call externo ao serviço REST, o qual devolverá os dados da parte fixa do painel. Será um data provider criado automaticamente por Genexus, não sendo visível na KB, mas aparecerá na listagem de navegação com o nome Work With Devices, nome da transação, nível do Work With que se trata e o nó que nos encontramos. No nosso caso será Work With Device Sessions, nome da transação, Session, nome do nível, e list, o nó que estamos chamando. Este Data Provider executa no servidor, dentro de sua lógica interna, executa os eventos Start e Refresh. Acessa a base de dados se necessário. A base de dados encontra os registros e os devolve ao Data Provider, que devolve a resposta da informação por parte da aplicação que roda no dispositivo. É o Work With que o chamou. Este Work With busca as imagens que necessita e, com a resposta recebida, desenha a interface do usuário correspondente à parte fixa do list de Work With. Em nosso caso, não requer dados. Logo, repetem os passos anteriores, mas agora chamando o Data Provider criado automaticamente por Genexus e transparente para nós, devolvendo os dados do grid. Seu nome será Work With Devices, nome da transação, nível, nó, grid.
No nosso caso, será este. Internamente, este Data Provider executa o evento load por cada linha do grid a ser carregada. Uma vez que a aplicação no dispositivo recebe a resposta com os dados do grid, desenha a interface do usuário correspondente ao grid. Em definitivo, do lado do cliente, o dispositivo, temos no evento do dashboard, o qual ativamos ao fazer tap sobre a imagem, uma chamada ao list do Work with the Sessions. O código correspondente ao que roda no cliente, começando a executar este list. Em sua lógica interna, este Work with executa o evento Client Start. Logo, chama o servidor para que este devolva os dados a serem carregados na parte fixa através de um serviço REST. Pede-se ao servidor que execute o outro serviço REST devolvendo os dados do grid. Com os dados devolvidos em 2 responses, monta a tela, por um lado a parte fixa e pelo outro o grid. Estamos supondo que não há caching para simplificar a explicação. Tampouco estamos com foco no paginado do grid, que também é realizado. O Data Provider executa o load, o faz paginando, ou seja, somente devolve X registros por vez. O evento Start dispara somente a primeira vez. Não volta a executar a menos que saia do painel e entre novamente. O evento Load no Web Panel executa N vezes se o grid tem tabela base, como é o nosso caso. Podemos ver, então, a diferença entre um panel de Smart Devices, como é o List ou Detail de um Web Panel. No Smart Devices, separam-se as navegações de parte fixa e grid e desenha-se a tela correspondente à parte fixa com independência do que sucede com o grid. Isto tem consequências. Suponhamos que desejamos mostrar no list de sessions a quantidade de conferências. Se programarmos este panel como um web panel, inserimos a variável total, a qual seria agregada no layout, fora do grid, e a carregaríamos no evento load, atribuindo valor de mais 1. A inicializamos no evento refresh. Pressione F5. Mas está nos mostrando 0. Por quê? Aqui podemos ver o que fizemos. O problema é que programamos este painel como se fosse um web panel, ignorando o fato que a tela correspondente à parte fixa será desenhada no dispositivo antes de chamar o Data Provider, que devolverá as linhas do grid para desenhá-lo na tela. Portanto, no tempo de mostrar a variável total, não foram chamados as N vezes do evento load, que a incrementa, e muito menos será desenhado o grid. Observe que esta é a razão do problema. Os eventos refresh e load estão separados em 2 programas, 2 data providers independentes. Esta separação é transparente e o que é feito no refresh será visto pelo load. Existe adicionalmente outro problema correspondente ao caching, podendo ser mostrado em nossa wiki. Portanto, uma solução para conseguir mostrar o número de registros seria dentro do evento refresh, programando um for each que o calcule. For each que terá como tabela base a tabela associada ao primeiro nível da transação session, e para cada registro desta tabela, o valor da variável total somará 1. Eliminamos isto do evento load e pressionamos F5.
Se observarmos as listagens de navegação, vemos que temos para o Data Provider Session List correspondente à parte fixa do list for each que acabamos de programar, o qual vai recorrer à tabela Sessions contando os registros. Depois de adicionado este Data Provider, carregará a parte fixa e a variável total terá o valor desejado. Observe o outro Data Provider correspondente às linhas também está sob a tabela Session. Vamos ver em execução. Agora, a variável total está mostrando o valor 9, a qual coincide exatamente com a quantidade de registros contidos na tabela. O evento load do sistema não requer nenhuma consideração especial, considerando que é análogo ao load de um web panel. Como pode-se incluir vários grids com a tabela base no mesmo layout, como um web panel quando temos mais de um grid, será necessário especificar o load do grid que estamos programando. Escrevendo no lugar de event load, event, nome do grid, .load. Aqui mostramos o exemplo do load para carregar os itens do grid do list do Work with Device Session. Este evento executa no servidor, tendo à disposição todos os atributos da tabela estendida para serem utilizados. Observe que o procedimento getSessionsTracks não tem que estar exposto como serviço REST, considerando estar sendo invocado do próprio server. Vimos então os eventos que executam no cliente e os que executam no servidor. É importante diferenciá-los considerando que podemos programá-los nos eventos do cliente, seguindo uma gramática um pouco mais reduzida que podemos fazer no servidor, como veremos especificamente em um vídeo à parte. Adiantamos que isso não afetará a implementação de uma aplicação offline. Ou seja, quando a gramática programará os eventos da mesma maneira se sua aplicação é online ou offline. Nesse sentido, é transparente. Nos vídeos seguintes, continuaremos estudando aspectos relacionados aos eventos, como as APIs para, entre outras coisas, poder integrar com as funcionalidades nativas do dispositivo, a ordem de execução dos eventos, a gramática dos eventos do cliente, etc.